Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor. Deus possa abrir o teu coração esta noite para que você esteja atento à palavra de Deus. Hoje vamos estar lendo aqui em 2 Reis, mais uma vez, um capítulo 5, um capítulo muito importante, né? Nos fala aqui sobre a história de Naamã, cujo título é Naamã é curado da lepra. Vamos nos atentar a este capítulo aqui. Vamos até o versos 19, se eu não me engano, para que possamos entender essa história, né? Nos diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei a carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tu houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá
este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quanto o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Uma história magnífica, né, sobre a cura de Naamã. Aqui nos diz, e foi bem claro, que Naamã não acreditou quando foi pedido a ele que entrasse nas águas do rio, né, Jordão, porque lá as águas deste rio eram mais impuras do que as águas dos rios de onde ele tinha vindo, né? E ele disse: por que eu não entro lá ao invés daqui, se aqui é tão sujo, né? Mas aí os servos dele, né, falou: poxa, ele não te pediu nada demais, não te pediu nada de difícil, é simplesmente para você mergulhar e será curado. Aí ele parou, raciocinou, né, falou: já estou aqui mesmo, e obedeceu, e assim ele foi curado, né? Ele passou a acreditar. Muitas das vezes Deus não age na nossa vida porque nós não damos o passo, né? Deus tem falado conosco a todo tempo, através das pessoas, através dos pastores na igreja, né, para sermos obedientes à palavra do Senhor, mas a gente ouve e não se atenta ao que é para ser feito. A palavra do Senhor nos diz tudo o que é preciso a gente fazer para que a gente viva bem nessa terra, né? Temos que ser obedientes à palavra do Senhor. E ele tinha se recusado, ele ia perder essa bênção, né? E a lepra, ela chega num patamar onde ela acaba levando à morte, né? Não é somente sofrimento e dor e mau odor, ela causava morte, né? Porque ia chegando no momento que a pessoa ia ficar tão ferida, né? Tão frágil, pois sua pele, tudo que encostava rasgava, né? Perdia muito sangue, sem contar o mau cheiro, a pessoa não conseguia estar comendo e tudo mais, e até chegar à morte. Quantas vezes a gente desfalece, não somente em vida, mas de espírito, por desobediência a Deus. Deus não coloca num caminho, a gente se desvia dele, simplesmente porque não obedece à palavra do Senhor, e isso nos causa morte, né? De espírito. Não buscamos mais, não oramos como deveríamos orar, e não fazemos a obra do Senhor que Deus tem nos dito, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e ser batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. É nossa parte levar a palavra do Senhor. Ele já nos deu a palavra, mas é nós que temos que alcançar a vida das pessoas que estão distantes do Senhor. E para que nós também não venhamos a perecer, não venhamos a permanecer no erro, no pecado, né? Para que também sejamos lavados, né? Assim como foi Naamã. Teremos que mergulhar nas águas, né? Para viver profundidade com Deus, a gente precisa primeiro colocar os pés na água. Não tem como viver profundidade sem colocar os pés na água, né? Então, aqui como vemos também a importância de levar a palavra do Senhor, como nos diz no começo do capítulo aqui, onde pela boca de uma menina, né, que disse a eles, disse a senhora dela, e aí ao senhor dele ali, no caso, a Naamã, que se ele tivesse em Israel, né, aonde tem profeta, onde tem, que ela sabe que cura, que liberta através da palavra do Senhor, ele seria curado. Se ela não tivesse levado essa palavra até ele, ele não saberia que lá existia um homem usado por Deus, um profeta, que poderia estar, né, através de Deus, curando a vida dele. Então é essa a importância nossa, o ide, né? Sair não somente do templo, da casa do Senhor, para sermos igreja lá fora, falar para as pessoas que Jesus liberta, Jesus cura, Jesus é o mesmo, Jesus não muda, né? Essa é a importância, porque muitas das vezes, assim como eu tive, né, uma vida muito errada de sofrimento,
E eu não acreditava mais em Deus, porque eu vivia em total pecado, né? Eu já estava desfalecido de espírito, de crença e de fé. E a minha mãe todos os dias orando por mim, clamando por mim. E eu por várias vezes chorava, conversava com ela, e ela falava da palavra do Senhor para mim, e eu dizia para ela, falei, não vai adiantar, né? Eu já estava descrente, mas ela insistiu, e eu comecei a dar ouvidos, e comecei a obedecer a palavra do Senhor. Então eu comecei a buscar, né? O passo tem que ser da gente, a gente tem que se permitir, para que Deus venha trabalhar na nossa vida, né? Então quando eu aceitei a Jesus e comecei a buscá-lo, Deus começou a transformar a minha vida, porque eu o aceitei. Eu o reconheci como o único Salvador, verdadeiro e soberano Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. E a transformação que Deus faz, irmãos, é completa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus diz, Ele cumpre, né? E o que Ele faz é maravilhoso. E é no seu tempo. Muitas das vezes a gente se apressa, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que precisamos, né? Ainda que pedimos muitos e muitas coisas, Deus, Ele nos dá o que precisamos, não o que queremos, né? Para a honra e glória dEle, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Ele não vai nos dar o que não vai glorificar o nome dEle, né? Então, a gente tem que ser obediente, se atentar à palavra. Assim como a menina, né, foi encorajada, né, pelo Espírito Santo para levar até ele essa palavra, né, ele atentou, falou, poxa, essa é a minha chance, né? Se lá tem um profeta de Deus, né, que assim como ela disse, cura através da palavra do Senhor, né, por que não? Por que não dá essa chance, né? Porque Deus não dá chance, você não está dando chance somente para que Deus age na tua vida. Você está dando chance para que você tenha uma vida, porque não existe vida longe do Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o resto longe de Deus não é viver, é só sofrimento, né? Você está sobrevivendo, você está caminhando em areia movediça, qualquer hora você vai afundar, né? Aqui também eu separei um versículo, em 2 Timóteo, a partir do versículo 7, que nos diz assim, ó, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então a gente tem medo, né, de muita coisa, mas a gente tem que pedir direção de Deus, pedir a Ele coragem. A palavra do Senhor nos diz isso em vários versículos da Bíblia. Tende bom ânimo, seja corajoso, seja forte, né? É para isso. Pois a palavra do Senhor também nos diz que só herdará o céu, só vencerá aquele que prosperar até o fim, né? E não sabemos quando é o nosso fim. Esperamos pela volta de Jesus, mas não sabemos o nosso dia de amanhã. Ele não nos pertence, né? Não sabemos qual é o nosso último momento. Então por isso temos que fazer hoje o que é para fazer hoje, parar de procrastinar, né? E levar a palavra do Senhor, pois sabemos que até dentro do nosso próprio lar tem pessoas precisando da palavra, pessoas precisando de cura. Se você sabe que Deus cura, por que não fala para essa pessoa de Deus? Assim como essa menina teve a coragem, né, de levar a palavra do Senhor até ele, né? A gente tem que se dispor para que Deus venha nos usar, para que nós sejamos um canal de bênção para a vida das pessoas. É isso que Deus quer de nós. Porque Deus não quer salvar só eu, Deus não quer salvar só você, Deus quer salvar todos nós. Foi para isso que seu Filho, né, veio à Terra, para a salvação de toda a humanidade, né? Sabemos que muitos vão perecer, mas por falta de se atentar à palavra do Senhor, por falta de aceitá-lo, por falta de obedecê-lo, esses perecerão, né? Mas aquele que buscar e buscar de todo o coração vai encontrar Jesus. Jesus está a todo tempo nos chamando, a todo tempo com o seu olhar sobre nossas vidas. É nós que fugimos, né? Nós que não damos ouvido ao seu chamado. Todos nós temos um chamado. E é maravilhoso quando deixamos Deus agir na nossa vida. Só vemos a grandeza de Deus, o quanto somos pequenos e o quanto precisamos estar cada dia mais nos santificando, porque Deus é santo, né?
a gente vê através da palavra do Senhor o quanto somos miseráveis, o quanto somos pecadores, né? E ainda assim, sem merecer, Deus nos dá a graça para fazermos tudo em nossa vida, nos deu livre-arbítrio, né? Então, você pode sim não acreditar na palavra do Senhor. Quem disse que não pode? Porém, aquele que não crê, assim como eu disse, já está condenado. Isso está aqui na palavra do Senhor. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. Deus não muda a sua palavra para agradar um homem, e jamais fará isso. Irmãos, estou ficando por aqui. Que Deus possa abençoar a tua vida. E que você possa estar cada dia mais próximo de Deus e ouvindo a voz dele e obedecendo o que Deus tem colocado no seu coração. Deus nos chama para sermos igreja. Nós somos membros de Deus, do corpo. Deus é o cabeça, nós somos os membros. Um membro não sobrevive fora do corpo, mas o corpo sobrevive sem um membro. Ou seja, não te aparte da presença do Senhor. É nós que precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Ele continua sendo Deus. Nós não somos nada sem ele. Nós não somos nem vaso vazio sem Deus. Pois é ele que nos restaura, é ele que nos enche. E Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus possa te abençoar. Trazer sobre a tua vida cura, assim como trouxe a vida de Naamã. Fiquem com Deus.